E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje a gente vai dar continuidade a tudo aquilo que a gente vem falando aí do desenvolvimento da história de Roma Antiga. A gente já falou aqui lá desde a formação territorial, os primeiros passos, o período da monarquia, como a monarquia entra em declínio e aí começa o processo da República Romana, e a gente já viu que essa república não é nada parecido com o que nós entendemos de república hoje em dia. E a gente viu que nessa construção, nesse desenvolvimento aí da República Romana, existe um atrito, né? Já ficou bem perceptível que existe um atrito entre patrícios, né, os romanos nascidos ricos, e os plebeus, a parte pobre ali da comunidade romana. Todas essas relações aí, né, elas vão ditar, né, como a sociedade vai se desenvolvendo, como as relações vão se desenvolvendo, mas o que a gente vai falar hoje é sobre o processo de expansão de Roma. A gente já falou aqui que Roma começa como um aglomerado de pequenas cidades ali, portuárias, todas que trabalham num sentido meio que de complemento, né? Porque enquanto algumas regiões de Roma são voltadas ali para a agricultura, a outra é voltada para os portos e para o comércio marítimo local ali da região. O processo de expansão de Roma vai começar justamente aí. Vai começar pelo processo de expansão dos portos e das relações comerciais marítimas, ali principalmente no Mediterrâneo. Então vamos começar a falar sobre isso. O ponto de partida dessa discussão de hoje é guerras púnicas. Existiram 3 guerras púnicas, e as 3 guerras púnicas elas vão se desenvolver ali durante o século III a.C., na verdade ali de meados do século III até meados do século II a.C. Num primeiro momento, essa briga entre Cartago de um lado e Roma do outro, né, que são as duas grandes potências do mar Mediterrâneo, do comércio do mar Mediterrâneo, vai começar por causa do domínio da Sicília. A Sicília era uma região independente, porém que vivia sob a influência do comércio marítimo de Cartago, né, dos fenícios. E então Roma chega lá e meio que domina os portos, ou o grande porto da Sicília, né, que é uma ilha. A partir desse domínio, né, e desse contato agora da Sicília com Roma, os fenícios não gostam nada do que está acontecendo, e aí Cartago, capital fenícia naquela época, vai reagir violentamente contra Roma. Isso leva ao primeiro embate, vamos dizer assim. Nessa primeira fase, a gente está falando ali de aproximadamente 245 a.C., né, século II a.C. Nessa primeira fase, Cartago era uma região muito maior, tinha muito mais influência, tinha uma região mais desenvolvida do que Roma. O jogo começa a virar justamente depois da Primeira Guerra Púnica. Como eu falei para vocês, são 3 guerras púnicas, são 3 momentos diferentes. A Primeira Guerra Púnica termina, obviamente, aí meio que empatado, mas com uma vitória ali para o lado romano, que vai fazer com que as regiões de domínio e de influência de Cartago diminuam, enquanto as regiões de influência e domínio de Roma comecem a aumentar. As guerras púnicas, então, né, vai ser esse processo aí que vai durar um século, e é uma guerra entre romanos e fenícios. Mas por que púnicos, professor? Se é contra os fenícios, por que não guerra fenícia? Porque na escrita ali, né, Poenícios ou Puinícios, como se pronunciava pelos romanos, acabou virando aí guerra púnica. Vale lembrar que quase tudo que a gente conhece hoje das relações dos grupos sociais daquela época, a gente conhece através da nomenclatura que os romanos deram. Os romanos, eles nomeavam tudo, processos históricos, grupos civilizatórios, regiões, eles gostavam de nomear as coisas para o próprio conhecimento deles. E isso, né, é um dos fatores que vai fazer com que a cultura romana se sobressaia à cultura dos outros povos ali da região. Então, guerras púnicas, batizadas pelos próprios romanos, é essa guerra aí, né, são essas guerras, é um processo de 3 guerras entre romanos e fenícios. O fim da história, a gente já sabe, romanos vão sair vitoriosos, dominando por fim Cartago, né, ali por volta de 140 a 130 a.C.,
eles destroem toda a cidade de Cartago, né, toda a região portuária de Cartago, as regiões que eram utilizadas para fazer agricultura, eles salgam a terra para que nada mais cresça ali, eles matam a cultura cartaginense, eles matam a cultura fenícia ali em Cartago, né? Esse é um dos grandes traços, né, dos romanos em batalha a partir daqui. O saldo disso é uma grande quantidade de escravos agora empregados dentro das relações sociais em Roma e, como eu falei, o início do processo de expansão romana. O processo de expansão romana começa aí na região, no domínio, né, do Mar Mediterrâneo. Obviamente, por causa agora desse domínio no comércio do Mar Mediterrâneo, os romanos vão entrar em contato com várias outras civilizações, pequenas, né, focos comunitários, e aos poucos vai dominando grupo por grupo. E é dessa forma que começa a grande expansão romana. Essa grande expansão romana, inclusive, vale lembrar aí que quando começam essas guerras púnicas, ela já domina algumas vilas que foram, né, de influência grega, de origem grega, ali no passado. Então a gente tem um domínio ali, esse contato aí entre romanos e gregos, né? A partir daqui surge também uma cultura que nós vamos chamar de greco-romanas e vamos falar mais sobre ela lá para frente, mas começa aí um domínio na região toda ali do Mar Mediterrâneo. Então a gente já sabe que nessa época, ali entre a ligação da Europa e a África, né, Roma começa a ter uma influência muito maior agora. Né? Por que eu estou falando África? Porque Cartago já é uma comunidade que se estabelecia ali numa região africana. Né? Então agora Roma começa a expandir seus territórios. Uma das grandes características dessa expansão de território romana é como os romanos vão agregando os costumes desses novos povos. Eles, como eu já falei lá na primeira aula, eles não apagavam a história desses povos, como outros povos no passado já tentaram fazer, sempre que dominavam uma nova região. Os romanos, eles não apagavam a história desses povos. Eles iam incorporando a cultura e a história desses povos à sua. E é assim que a cultura romana ela vai perdurando cada vez mais tempo e os povos, em alguns lugares, os povos vão se deixando anexar ao território romano. Um dos saldos mais importantes também dessa expansão territorial é o aumento do uso da mão de obra escrava. A gente vai chegar num período ali, né, no processo de expansão, onde patrícios e plebeus meio que vão falir, por todas as relações comerciais que vão se alterando. E principalmente a economia e o desemprego, né, sofrem um impacto muito forte, porque com o uso em larga escala da mão de obra escrava, é óbvio que os postos de emprego eles vão ser diminuídos, porque se tem escravo para fazer o trabalho de graça, por que fazer esse trabalho de uma forma assalariada? Isso vai gerar um grande conflito, isso vai gerar que já na base da expansão romana, um grande problema que vai reverberar dentro de Roma e do Império Romano futuramente, que é toda essa instabilidade financeira, toda essa crise econômica que vezes por vezes vai voltando e que nasce agora, no processo de expansão, por causa do uso da mão de obra escrava, feita agora em larga escala. Esse uso da mão de obra escrava, inclusive em Roma, ele vai ser o responsável pelo desenvolvimento, as construções dos grandes espaços públicos, das grandes estradas, para fazer a ligação ali entre as regiões comerciais. Isso é pensado desde o início da expansão romana. Mas um dos pontos mais importantes de se tocar desse início é que o governo romano, né, a República Romana, começa a passar por uma crise. Sim, uma crise ali de identidade, principalmente, mas porque grande parte dos grupos já não aceitava mais a forma de governo republicano. Então a República em Roma está ali passando por vários enfrentamentos. Existe inclusive o próprio Senado. Dentro do próprio Senado existe uma insatisfação muito grande com o governo, porque o molde de governo lá de Roma, original, né, de onde Roma surgiu, não está conseguindo atender a todas as necessidades agora de Roma, dessa Roma muito maior, até por causa das diferenças culturais que existem nas novas regiões anexadas ao território romano.
Isso vai culminar aí numa grande insatisfação do povo, principalmente dos plebeus, né? A população mais pobre, em toda a história da humanidade, a população mais pobre sempre é a primeira a sentir o impacto das coisas de uma forma mais forte. Então sempre vai ser a primeira a reivindicar, a fazer críticas, a reclamar ali seus direitos. É o que vai acontecer em Roma. Para tentar acalmar os ânimos da população, né? O governo lança uma política chamada política do pão e circo. Que seria, ali no final do expediente, o trabalho, final de tarde, quando as pessoas estão ficando livres, o governo romano começou a oferecer espetáculos de graça, além de que, de manhã, cedinho e no final da tarde, eles distribuíam comida, geralmente pão, leite, outros comidas, né, para fazer acompanhamento com esse pão, porque o que faltava principalmente na casa das pessoas era a alimentação do dia a dia. Então essa era uma forma de acalmar os ânimos das pessoas que estavam muito exaltadas. E dentro desses grandes espetáculos, inclusive, historicamente, vão se constituindo aí alguns, o teatro entra muito em voga, então ganha uma exposição maior, um desenvolvimento maior, uma expansão maior. As pessoas que não são da elite começam a ter contato com o teatro agora. E, por outro lado, também surge aí mais um espaço para se aplicar aos escravos ali, mais um emprego para o uso da mão de obra escrava. Os gládios, sim, os centros ali de degladiação, os escravos mais fortes transformados agora em grandes lutadores, os gladiadores. Até aqui nós vimos como começa o processo de expansão, né? O que causa o processo de expansão romana. E a gente sabe que agora a gente viu que de uma forma muito direta, o que vai provocar ou ajudar, pelo menos, o processo de expansão são justamente as guerras púnicas. Então, a vitória de Roma sobre Cartago vai dar esse impulso para que comece essa expansão territorial romana. E que essa expansão territorial romana, né, fez ali algumas escolhas erradas, como esse uso exacerbado da mão de obra escrava, que vai provocar uma crise social ali, e econômica principalmente, pela quantidade de desemprego que vai causar. E é por isso que eles lançam a política do pão e circo. Isso foi só um resuminho da aula de hoje. Gente, é isso. Qualquer dúvida sobre o conteúdo, comentários aqui embaixo. Eu volto e tiro as dúvidas de vocês mais pra frente. Por enquanto é isso. Até a nossa próxima aula. Tchau!